Aleluia. Meu coração, ele está por demais aquecido. Não só pela beleza de uma ministração, de um louvor, pela participação da igreja na ministração do louvor, mas porque isso é a verdade do Senhor para as nossas vidas, porque Ele vem. E a gente precisa estar firmado ou firmados nesta realidade. Quero pensar com você nesta noite, dentro dessa realidade, o que está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo de número 31 a 37. E eu oro ao Senhor nesta noite, que Ele tire toda a cegueira do seu coração, da sua mente, e você se permita ser tratado, ser trabalhado, e não ser enganado por seus sentimentos, seus valores, que só faz alimentar em nós religiosidade, quando nós devemos buscar sempre diante do Senhor a espiritualidade divina para as nossas vidas. Diz o texto sagrado: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhes os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Que Deus nos abençoe, abençoe você, me abençoe na ministração da palavra e nos conceda a graça de aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor nesta noite. Amém? Pensando neste texto, coloquei como título da mensagem: não mais surdo, não mais mudos. Lendo esse texto que há pouco foi exposto, a gente vê a caminhada de Jesus Cristo. O texto diz que ele se retirou das terras de Tiro e foi
passando por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. O que é que quer dizer isso? Contextualizando esse texto, que Jesus estava fora do território de Jerusalém. Ele estava numa região onde havia plenamente os gentios. Eram aqueles que não o conheciam, não faziam parte da comunidade judaica. O Senhor sai de Tiro e Sidom, que é na região da Fenícia, e passa por Decápolis. Deca quer dizer 10 poliscidades. Era uma região onde haviam ali implantadas 10 cidades helênicas ou gregas, onde os habitantes também eram gentios, não conheciam Jesus. Aquele povo, tanto da Fenícia como de Decápolis, eram cheios de ídolos, os quais eles o adoravam. Se você pegar o texto, vai ver logo atrás a mulher Ciro Fenícia, onde Jesus expulsou um demônio da vida de uma pessoa. A gente aprende desde já nesse texto que Jesus não mede esforços para pregar o seu evangelho e buscar aqueles que se encontram perdidos, fora da tenda, fora da nação judaica. Era a demonstração de que ele veio pregar a mensagem da nova aliança para todos. Continuando o texto, você vai ver aí no versículo de número 32, quando o texto diz: então lhes trouxeram um surdo e gago, ou em algumas traduções, que expressava sons com muitas dificuldades, e lhes suplicaram que lhes impusesse a mão. A gente observa dentro desse texto que Jesus estava numa região, como foi dito aqui, de gentios, de pessoas que aparentemente não o conheciam, mas navegando na Bíblia Sagrada, a gente vai aprender que Jesus já tinha passado por aquela região de Decápolis, onde ele tinha curado quem? O endemoniado gadareno, que Gadara é uma cidade da região de Decápolis. E ali aquele endemoniado foi liberto por Jesus. Naquela oportunidade, ele teve sua vida toda restaurada. E quando Jesus foi embora, ele se apresentou para seguir Jesus. E eu achei uma coisa muito interessante quando ele disse: não, você não vai me seguir. Primeiro você vai para a sua casa, acertar a sua vida com os da sua família. Neste parênteses, eu quero dizer que para nós seguirmos Jesus Cristo, a gente tem que estar com a nossa vida resolvida dentro da nossa casa, respeitando os nossos irmãos, os nossos familiares, com seus erros,
com os seus acertos, porque é a nossa família. Não adianta você dizer que quer seguir Jesus, e Jesus disse para aquele homem: não, primeiro vá para a sua casa, se acertar com a sua família. Mas o importante é que Jesus já tinha passado em Decápolis, naquelas cidades, pregando o seu evangelho. Por isso, não é de se estranhar que pessoas que ouviram depois aquele gadareno que foi curado, falando daquele que o libertou, cuja aquela libertação repercutiu em toda Decápolis, dos milagres de Jesus Cristo. Então aquelas pessoas sabiam que Jesus estava passando novamente naquela região. O que é que eles fizeram? O texto diz, no versículo 33, 32, então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram que curasse através da imposição das suas mãos. Dentro desse texto, a gente vai observar 3 personagens. Um homem sem nome. Aquele homem não tinha nome, não era identificado. Só sabemos que ele era um surdo e que mal podia falar. Apenas saía sons de sua boca. Vemos também a existência desse grupo de pessoas que o levaram até Jesus, como também a terceira ou o terceiro personagem, que é o próprio Jesus. Aquelas pessoas que levaram o mudo e surdo, eles, como foi dito, tinham conhecimento do ministério de Jesus, o que não quer dizer que eles já tivessem tido a oportunidade de terem tido o relacionamento com Jesus Cristo. Quantos de nós já ouvimos de Jesus Cristo, sabemos que ele tem uma mensagem, que ele morreu na cruz, que ele é o Filho de Deus, mas que nós não temos ainda nenhum relacionamento com ele. Então aquele homem foi levado a Jesus por força do conhecimento que eles tinham em Jesus, operador de milagre e de maravilhas. E eles estavam convictos que Jesus podia curar aquele homem mudo, aquele homem surdo. A mudez lhe era uma consequência. A medicina, ela afirma que uma criança com 2 anos de idade que não escuta, ela vai ter muita dificuldade de falar. Podemos ver também que tanto aquelas pessoas como o próprio Jesus estavam movidos por uma compaixão, desejo de ver aquele mudo, surdo ser tratado. A humanidade, no nosso tempo, chamado hoje, a quantidade de pessoas
mudas e surdas é ínfima, são poucos. Quantos mudos e surdos vocês conhecem? 1, 2 ou 3? Esses surdos, mudos, físicos, orgânicos. Mas quantos surdos espirituais existem, representados por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não se interessam pela palavra de Deus? Muitos, milhares, e eu já fui um deles, e você certamente já foi, ou ainda está sendo. Desde a antiguidade, irmãos, aqueles que padeciam dessa enfermidade de surdez e, por consequência, dificuldade de falar, eles eram totalmente rejeitados. Dados históricos. Na China, na época de Cristo, os registros apontam que os surdos eram lançados ao mar para morrer. Os gauleuses, que são os celtas na região hoje chamada França, eles sacrificavam os mudos ao deus chamado Teutates. Em Esparta, na Grécia, uma das maiores cidades gregas da época, os surdos eram lançados dos rochedos para serem destruídos. Na Grécia mais contemporânea, eles não recebiam educação. Mas contemporânea eu falo, na época de Jesus Cristo, pós-filosofia, eles não recebiam educação secular, eram marginalizados, e os gregos entendiam que, devido ao fato deles não falarem, eles não raciocinavam, eles não pensavam, eram, por consequência, insignificantes, imprestáveis para a sociedade. Os romanos os via como imperfeitos e assim não poderiam pertencer à sociedade romana. Os judeus via o surdo, o mudo, como um leproso, como um pecador que não tinha condições, por consequência, de viver na comunidade judaica. Eram totalmente alijados, afastados de todo. Por isso que é muito importante a gente ter conhecimento desses fatos, para que a gente perceba a profundidade do ensinamento que o Senhor quer trazer, não apenas de uma surdez física, orgânica, mas no contexto de vida da sociedade, então, naquela época. Eram homens desprezados pelos judeus e vistos como amaldiçoados. Que o Senhor quer falar conosco dentro desse texto. E é muito bem, e é muito bom que a gente comece a trabalhar com a nossa vida com muita sinceridade e fazer uma autorreflexão. Eu estou tendo surdez espiritual?
a minha vida, ela nesse tempo de caminhada, ela está ouvindo o Senhor Jesus Cristo? São realidades que a gente precisa enfrentar. O texto, ele nos diz que Jesus tirou aquele homem da multidão, levou-o à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, para que aquele homem entendesse que Jesus sabia que o problema dele estava nos ouvidos. Jesus depois tocou a língua daquele homem, com saliva, com cuspe. Se você for estudar na história da medicina, quem é médico aqui sabe, na história da medicina diz-se, nos registros, que a saliva tinha efeito curador, as propriedades da saliva. Então, era o costume se fazer isso. Mas Jesus o fez isso, mostrando para eles o seu poder, conferido a ele por Deus para curar. Foi quando ele disse, depois de fazer esse procedimento, ele ergueu os olhos para os céus e suspirou. Por que Jesus ia suspirar numa situação dessa? Porque o prazer de Jesus é libertar o homem, é libertar você de toda surdez, de toda mudez e de toda cegueira espiritual. E Jesus sabia que isso tudo existia porque o pecado desestruturou toda a criação. No Éden não havia doença, não havia dores, não havia nenhum tipo de enfermidade, não havia violência. E o homem pecou, saiu da presença de Deus e, por consequência, toda a criação do Senhor passou a padecer de todos esses males. O Senhor sabia que aquele homem padecia disso tudo, porque ele precisava de libertação, ele precisava de cura. E o Senhor disse, Efatá, que quer dizer abre-te seus ouvidos, abre-te a sua boca, ouça, fale, porque você está curado. E Jesus procedeu à cura naquele homem. E o texto nos diz, mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Fique calado. Não precisa você sair manifestando mais isso para ninguém. Por que isso? Porque as pessoas estavam acorrendo a Jesus simplesmente para terem benefícios, resultados, bênção, e não o buscando pela mensagem transformadora de vida que ele tinha condições e proporcionava. Por isso que o Senhor falava, não divulguem. Só que aquele homem, mesmo abençoado, e aqueles que o levaram a Jesus, aquele mudo, surdo-mudo, eles maravilhados, sobremaneira, começaram a fazer como o gadareno, a espalhar
mais um milagre realizado por Jesus. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Vocês têm condições de alcançar o que aquele povo está dizendo? Esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O propósito do Senhor, o propósito de Deus através desta mensagem, nesta noite, é que você seja humilde se você está com cegueira espiritual. É que você seja humilde se você está sem levar em consideração, por força da sua dureza do seu coração, de ouvir e de manifestar com seus lábios a grandeza de Deus, a beleza de Deus. O Senhor quer que você entenda que a cegueira, que a mudez e a surdez que Ele quer tratar, está tudo no campo do espiritual humano. Ele quer tratar a todos desta enfermidade. Quando o Senhor fala para nós em João 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando o Senhor nos confronta com essa palavra, Ele está falando de escuridão. Ele está falando de mente que ainda vive debaixo da ignorância ou da falta de conhecimento dele. Quando o Senhor fala para nós de mudez, de surdez, tudo isso está correlacionado com a figura da cegueira espiritual. Que a gente precisa entender que o Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida, e um propósito especial, diferente, restaurador, renovador, curador, para que você tenha a libertação de muitas coisas que estão te escravizando na sua caminhada por falta desta ignorância, essa escuridão que contamina o coração do homem. Por isso que o Senhor quer que você entenda que a surdez e a mudez é um dos grandes problemas da humanidade. A Bíblia Sagrada diz de forma clara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Ou seja, que a gente precisa estar atentos, a gente precisa buscar conhecer o Senhor, para conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas e o porquê das nossas vidas precisarem conhecê-lo. O homem, ele não pode, no seu tempo aqui, permanecer na sua surdez, fazendo ouvidos mocos para as coisas de Deus, porque isso é a representação máxima da ignorância, das trevas, da falta de luz no entendimento e, por consequência, da ausência de Deus na sua vida. Não diga para você, não se engane, não considere os enganos do seu coração, porque o coração do homem é enganoso, só Deus o conhece. E talvez o seu coração possa estar te dizendo: mas eu conheço a Deus, eu ouço a Deus. E essa fachada espiritual que muita gente tem vivido
tem levado muitos não para aquelas realidades que os chineses, que os gauleses, que os celtas, que os romanos faziam com os surdos, porque isso tudo é pequenininho em relação à cegueira espiritual, que vai levar o homem para morte, a morte física, a morte espiritual e viver a eternidade sem Deus. É muito sério. Então, o tempo que nós temos é hoje. Pensar racionalmente na sua enfermidade chamado pecado, porque a nossa estrutura, a nossa genética espiritual, ela é contaminada pelo pecado por causa dos nossos pais. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, porque todos pecaram, Romanos 6, e carecem da misericórdia de Deus. E só através dessa misericórdia de Deus é que nós somos libertos. Jesus, ele sempre se importou com as dores da cegueira. A Bíblia Sagrada fala de vários cegos que ele curou. Vários cegos. Por quê? Porque o mundo é repleto de cegos. Essa cegueira, ela traz, irmãos, vários problemas para as nossas vidas. Talvez você não perceba as dores, as lutas, as tristezas, as insatisfações, as desilusões, as fraquezas, os medos, que contaminam a sua vida, te tiram as forças, te traz desânimo, te tornam fraco, e só quer te derrotar, te derrotar, te derrotar. Por quê? Porque a gente não permitiu e não permite que essa palavra preciosa trabalhe em nossos corações, porque mesmo Jesus se importando com as nossas dores, ele não é insensível. Nós precisamos dar passos. O Senhor diz o texto, no versículo 33, Jesus, o tirando da multidão à parte, ele poderia dizer, como muitos dizem, não, não quero, não preciso, não vou. Mas aquele homem foi sem resistência. O coração dele era de ímpio. De ímpio vem o sentido da palavra impiedade, que tem sua origem na palavra gente, gentílico. É por isso que nós somos chamados de gente, gentílico. Porque gente é todo um contexto de pessoas que não conhecem a Deus. Quando nós conhecemos o Senhor, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus. Quando a gente é curado dessa mudez, dessa surdez espiritual, o Senhor traz para as nossas vidas a cura da desobediência. A razão da queda dos nossos primeiros pais, a desobediência. A razão de você permanecer na vida que tu levas sem conhecer o Senhor é a desobediência.
O reino de Deus, o propósito de Deus, é que haja restauração do relacionamento do homem com Deus. E isso passa por uma palavra que se chama obediência. Obediência é o quê? A palavra de Deus. Obediência significa submissão ao senhorio de Cristo. Enquanto você continuar fazendo e vivendo com dureza nos seus ouvidos, sua boca jamais vai abrir para glorificar a Deus. A Bíblia diz que só os vivos louvam a Deus, não é isso, Vinícius? Só os vivos glorificam a Deus. É aqueles que se permitiram ser tratados. A igreja do Senhor. Tem muitas pessoas que se imagina estar na igreja do Senhor, mas ela está na igreja visível. Eu estou na igreja, mas você não está na igreja invisível de Deus. É essa igreja invisível do Senhor, onde não há cegueira, surdez e nem mudez. E tem muita gente auto se enganando, dizendo que eu estou na igreja. E isso é muito sério. Porque o relacionamento com o Senhor é muito maior e muito mais profundo do que a nossa religiosidade tem alimentado no nosso coração. Quando Jesus diz isso, que se a gente não nascer de novo, a gente não tem condições de ver o reino de Deus, ele quer dizer para você e para todos nós que a gente não vai conhecer as maravilhas dele, desfrutar da sua graça maravilhosa, desfrutar das suas promessas sobre nossas vidas, desfrutar da luz da salvação, de nos tornarmos inocentados ou justificados, porque a gente passa a entender o propósito da vinda de Jesus Cristo para rasgar a cédula do pecado que nos escravizava nas mãos de Satanás, para nos libertar e nos trazer uma nova vida, uma nova identidade, nos libertando de todas essas desestruturas que envolvem o ser humano corrompido. E a gente não pode ficar constrangido com isso, porque o pecado, ele mexeu com toda a estrutura do ser humano. A Bíblia Sagrada diz que Deus plantou no coração do homem o desejo pela eternidade. Quem aqui jamais deixou de considerar o desejo de viver eternamente? Hoje, no mundo, uma das indústrias que mais arrecada, cresce, são as indústrias que produzem técnicas de anti-envelhecimento, prometendo todo tipo de milagres para que a gente viva mais tempo. E eu vou dizer uma coisa: se você puder investir nisso, invista. Eu mesmo, o que eu puder gastar com minha mulher para deixar ela toda bonitona, eu gasto. Mas não tem jeito. Um dia a gente vai morrer. E aí que a gente vai passar pela grande prova.
da consideração que nós demos à mensagem da palavra de Deus. O Senhor passou por Tiro, caminhou por Sidom, chegou em Decápolis, pregou a sua mensagem e transformou vidas. O Senhor está passando hoje aqui. Eu creio que você cantou, que nós oramos de coração. Eu orei, estava no meu canto orando, pedindo que o Espírito Santo manifestasse tremendamente na minha vida e na vida da igreja. Que quebrasse toda a resistência. Porque eu sei, o Espírito Santo sabe, você sabe que você tem resistência na sua vida. Em relação a se declarar um cego, que não tem ouvido a palavra de Deus como deveria ouvir com os ouvidos espirituais, e por consequência, aceitar a bênção do Senhor. O Senhor não está chamando você nesta noite para a igreja Peniel, não está chamando você para a Assembleia, não está chamando para canto nenhum desses. Isso são instituições humanas. Mas o Senhor está te chamando para Ele. Ele está te chamando para Ele. Porque Ele te ama. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer te trazer uma nova história. E Ele está mostrando que o Evangelho é para todos. João diz que Ele veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Comunidade judaica. Mas João acrescenta lá, mas todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Enquanto o ministério de louvor se organiza aqui, que nós já estamos indo para o final da nossa ministração, diz o versículo 37, maravilharam-se sobremaneira. O que é que o Senhor está falando para nós aqui nesta noite, como igreja do Senhor? Que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a salvação no céu, os anjos se alegram, a festa no céu, e essa alegria é indizível, porque ela é contagiante, ela é abençoadora, e, por consequência, é a conclusão do projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Por isso, nós como igreja, nós queremos nos maravilhar mais ainda com o Senhor nesta noite. Porque o Senhor vai te dar uma oportunidade de restaurar o seu relacionamento com Ele, de ter essa nova vida, essa nova identidade. Eu vou convidá-los a se colocar em pé, fechar os olhos e meditar na sua vida, como é que você tem desenvolvido a sua vida espiritual. Você está no campo da espiritualidade, no campo do auto-engano. Isso é bem maduro, isso é muito simples. Porque o conceito do surdo naquela época era da insignificância, da falta de valor, como também de pessoas que não pensavam. Mas eu sei que o Senhor te deu raciocínio. O Evangelho é racional, não é emocional. E você precisa pensar nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, eu entendi a Tua palavra. E eu não quero mais ser um mudo.
Eu não quero mais ser um cego. E eu não quero mais ser um surdo. Eu quero ser uma pessoa transformada, cheia da graça do Senhor. Enquanto o Ministério de Louvor estiver ministrando uma palavra a mais para abençoar a sua vida, você esteja orando, não só cantando, e tomando a sua decisão hoje de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Abra os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar Outra vez eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Louve ao Senhor. Continue adorando o Senhor com isso.
O Senhor está falando no coração de pessoas aqui nessa noite. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero sim, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. eu quero me apaixonar. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar Outra vez, eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. O Espírito Santo do Senhor está falando no ouvido de muita gente aqui. Éfata. Espírito Santo está falando no seu ouvido. Éfata. Abra-te. Porque Ele quer que você ouça o que Ele quer trabalhar, o que Ele quer fazer na sua vida. Se o Espírito Santo falou no seu coração nesta noite, você entendeu, você não está aqui por acaso, você entendeu o propósito, misericórdia, a graça de Deus, e se confrontou que você precisa dar um novo rumo na sua vida. O Senhor te trouxe até aqui, mas uma coisa Ele não pode fazer por você, é dar o primeiro passo. Por isso eu queria te convidar aqui nesta hora, a igreja interceda, a igreja ora. Você que entendeu a palavra do Senhor esta noite e quer dar um direcionamento novo à sua vida espiritual, volte para buscar viver esse relacionamento novo com o Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguém aqui nesta noite. Se tiver, levante sua mão para que a gente possa nos alegrar com você. Tem alguém aqui nesta noite? Se o Espírito Santo estiver falando no seu coração, não o endureça. E eu sei que o Espírito Santo está falando na vida de alguém aqui nesta hora. E hoje é o seu tempo, é o tempo oportuno do Senhor sobre sua vida. Que a gente não pode pensar, porque é a melhor e a mais importante decisão que a gente tem que tomar na nossa vida. Hoje eu perguntei para uma pessoa: você está feliz? E ela falou para mim: estou feliz. Aí eu falei: sabe por que você está feliz? Você está feliz? É porque você assumiu Jesus Cristo na sua vida. Você quer viver esse novo tempo de felicidade. A sua oportunidade é essa, de você assumir Jesus Cristo na sua vida. Alguém nesta noite? Você que esteve ou está afastado dos caminhos do Senhor, que deseja se reconciliar com Ele, porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Você tem a oportunidade de vir aqui à frente e dizer assim: não, pisei na bola, eu preciso me reconciliar com o Senhor, porque eu estive na presença dEle
Tem alguém aqui nessa noite? Você vai sair daqui com uma preciosa semente do Senhor no seu coração. Talvez você tenha tomado uma decisão, talvez você não queira publicar, mas nunca despreze, não continue surdo, porque é o grande prejuízo da humanidade. Nesta hora eu quero orar por sua vida. A igreja quer interceder por sua vida. Nós temos o irmão Lucas, que esta noite estará indo para o Espírito Santo. Vem cá, irmão. Missionário aqui da igreja, está indo para a ilha de Marajó, juntamente com o Impacto Radical, para estar abençoando a vida dos ribeirinhos ali. Muitos irmãos colaboraram financeiramente, mas a gente precisa abençoá-lo com oração. Você que está com sua demanda, a sua luta, a sua dificuldade, as suas dores, suas preocupações, eu queria convidar para vir aqui à frente, para que a gente possa orar nesse momento de entrega, de obediência, de dependência da nossa vida ao Senhor. Venha cá à frente se você se encontra assim nessa situação, ou se você quer interceder por alguém, venha cá à frente. A gente precisa, irmãos, entender que o Senhor quer cuidar da nossa vida, quer cuidar da sua vida, e não tem outro lugar onde a gente possa descansar, ou devemos descansar, senão nos braços do Senhor. E nesse momento você vai começar a orar, vai apresentar ao Senhor a sua necessidade, o que te trouxe a se apresentar diante do altar dele, para em oração pedir a misericórdia, a graça e o favor do Senhor. Ainda tem tempo, vem cá. Me dá a irmã Thaís para estar aqui orando, intercedendo por essas vidas, abençoando essas vidas. E você pela fé, justo viverá pela fé. Se entregue plenamente ao Senhor, entregue a sua necessidade ao Senhor e confie no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Antes da gente começar a orar, enquanto eu estava ali embaixo, eu sentia o meu coração angustiado. E eu sei que não é meu. Então, se houver alguém aqui que lida com crises de ansiedade, que tem passado por isso, você pode vir à frente para a gente estar orando, amém? Amém. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. A tua palavra diz que a tua voz, ela é como a voz, amém, de muitas águas. Amém. Então, isso quer dizer que a sua voz, ela é silenciosa. Ela é uma voz calma. É uma voz a qual nós precisamos fazer silêncio para ouvi-la. Então, nós oramos esse momento, Pai, para que o Senhor possa nos sustentar, para que o Senhor possa vir com a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Pai, nós colocamos diante do Senhor, do Rei dos Reis, do Deus soberano, mas que é o nosso Pai, que é o nosso bom amigo. Nós colocamos diante do Senhor tudo aquilo que nos angustia. Amém. Nós lançamos diante dos seus pés, amém, tudo aquilo que nos aflige. Amém. Pai, nós oramos para que o cansado encontre descanso no, amém, Senhor. Jesus, para que o aflito encontre descanso no Senhor. Amém. Nós declaramos que a paz que excede todo entendimento venha sobre a sua casa. Amém. Assim como o nosso irmão Vinícius diz, em Isaías 6 diz que a sua glória enchia todo o templo. Que o Senhor enche esse lugar. Amém. Que a sua presença venha para trazer cura, para trazer refrigério. Eu oro, Pai, para que aqueles que se encontram sofrendo de ansiedade, eu oro para que o Senhor venha com a paz que excede
excede todo entendimento. Eu oro, Jesus, para que aqueles que se encontram com enfermidade, Jesus, eu oro para que o Senhor venha com um bálsamo de cura. Amém. Jesus, assim como o Senhor diz na sua palavra, que o Senhor venha com cura sobre essa casa. Nós oramos, nós enviamos o nosso irmão Lucas, nós abençoamos os pés, nós honramos, Jesus, a vida dele. Nós dizemos, Pai, para que o Senhor possa guardá-lo nessa viagem, para que o Senhor guarde a esposa dele, para que o Senhor guarde a filha dele. Nós te agradecemos e nós te colocamos, Pai, diante do Senhor a vida do seu filho. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que a paz que excede todo entendimento venha sobre as mentes e corações. Nós oramos para que o toque do Senhor venha sobre os seus filhos. Ó Espírito de Deus, sopra sobre nós, venha com a sua liberdade. Então nesse momento, irmãos, se deleite na presença do Rei. Só desfrute daquilo que Deus pode fazer, simplesmente por estar aqui, simplesmente por estar nos ouvindo. Se deleite nele nessa noite. Sejam sinceros de coração, sejam contritos de coração. Não mintam para o Senhor, não digam mentiras ao Senhor. Ele é digno de toda sinceridade, Ele é digno de honestidade. Que nós venhamos nos colocar com os corações abertos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos. E o amor do nosso Deus, a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, te cobrindo durante toda essa semana, te livrando de todo o mal, abençoando todo o povo de Deus na face da terra. E toda a igreja diz: amém. Dê um abraço forte ao seu irmão, ministra uma palavra de bênção sobre a vida dele. Obrigado você que nos acompanhou virtualmente, e que Deus continue abençoando a sua vida.